Teocracia é o reino que Deus estipulou na terra para que os homens pudessem governar através da interferência divina. Com essa interferência de Deus na terra, Deus planejou que a humanidade pudesse dirigir o seu curso, tivesse um entendimento daquilo que é certo ou errado, e assim, dessa forma, pela lei divina, pudessem ser guiados. Eu salvo da igreja com a paz do Senhor, meu nome é Antônio Alves, eu sou diácono da Assembleia de Deus e queria compartilhar com os irmãos algumas ideias que nós temos no decorrer da leitura bíblica, e muitas delas eu fico imaginando e pensando, e queria compartilhar com os irmãos e saber da opinião dos irmãos, do que os irmãos acham a respeito desse assunto que nós vamos falar agora. Então Deus estipulou para o seu povo leis divinas. No Egito, quando Deus tirou eles que viviam oprimidos, através de Moisés, Deus determinou para ele regras, meios e condutas que eles poderiam viver numa vida plena, sem violência, sem briga, sem maldade. E Deus queria que eles vivessem em harmonia, união, mantessem a paz. Mas os homens, obstinados em seus corações maldosos, sempre apelavam para a violência, para a guerra, para o desentendimento. E alguns deles iam nessa caminhada, caindo pelo caminho, ficava no deserto. Deus deixou 40 anos perdido, onde eles poderiam ter chegado mais cedo, e assim, pela sua brutalidade, foram sendo exterminados pouco a pouco, chegando alguns na terra prometida. Moisés, porém, também não entrou, devido a uma perca de controle, instigada pelo povo, que lhe tirou a paz e o sossego. E dessa forma, Moisés também foi privado de entrar na terra prometida. E a humanidade seguiu o seu curso. Os hebreus, que se tornaram judeus logo depois, adentrando a essa terra, foram escravizados novamente pelos filisteus. Guerra sobre guerra, perseguições. Chegaram a um ponto de os judeus querer um rei, pedir a Deus um rei, cansado da administração divina, do controle divino que estava sobre ele, do regime que Deus colocava sobre ele. Os homens não conseguiram ingerir, não conseguiram seguir adiante, se queixaram diante de Deus, e Deus estipulou o reino. Pediram a ele reinos como os demais países que eram administrados por reis, queriam reis também. Deus levantou o rei Saul, e ali foram naquela administração. Saul a princípio começou muito bem, mas depois começou também a dividir o reino, a desobedecer a Deus. Foi rejeitado pela sua maldade. Israel entrando em guerra diversas vezes, muitas delas abandonavam a Deus, sofria na mão do inimigo, voltava para Deus, Deus perdoava, e ali Israel continuava em frente, mas aqui e ali, sempre se queixando de Deus. E Deus determinou as normas, regras, condutas, dizendo que se o rei errasse, eles pagariam preço. Todos os campos passariam por reis, suas filhas seriam dos reis, pagariam imposto anualmente. E Deus estipulou regras através do sacerdote, que era o rei errando, pecando, desobedecendo. O povo também participaria das bonanças do rei e também das maldades do rei. E o povo aceitaram esse jugo sobre ele. E ali começou os homens a governar, mas cada vez mais, mesmo os que diziam servir a Deus, se atropelavam no meio do caminho, cometia barbaridades. Saul, a mandado de Deus, fazia algumas coisas e outras não, exterminava nações inteiras. Deus estava de alguma forma limpando o tabuleiro, fazendo com que gerações
bruta, gerações pecaminosas, segundo as Escrituras, não prosseguisse adiante, não atravessasse séculos, não chegasse aos nossos dias de hoje, não trouxesse culturas para nossos dias de hoje, e dessa forma Deus foi cortando e eliminando algumas pelo meio do caminho. Saul fracassou grandemente e foi rejeitado. Entrou a Davi, que foi dito pelas Escrituras, cantado através de salmos, como homem segundo o coração de Deus, mas que logo adiante também ele veio a fracassar, cometeu os mais bárbaros pecados que entre ímpios não se ouve falar com frequência. E dessa forma Davi quebrou também os mandamentos que Deus tinha determinado já ali diante de Moisés: não matarás, não adulterás. Ele traiu seu amigo, matou seu amigo pela mulher. Mesmo ele possuindo um reino inteiro, desprezou o seu reino por coisas momentâneas, coisas fúteis. E ali ele matou seu amigo, roubou sua mulher, tomou posse da sua casa, mas que Deus não deixou barato de nenhuma forma. Deus logo a seguir tomou providência. Filho do adultério, Deus matou, ele jejuou, se lastimou pelaquela situação. Deus não deu ouvido. Deus disse ao profeta, ao sacerdote, ele tem que pagar. E ali Davi, no seu constritamento, ele padeceu muito pedindo a misericórdia de Deus. Deus enviou um anjo para açoitar o povo. De uma vez só o anjo, dando uma espadada, caiu 70.000 pessoas. Davi, vendo aquele anjo suspenso no ar, correu às pressas, chamou o sacerdote, mandou sacrificar um altar, mandou fazer um sacrifício, levantar altar e sacrifício às pressas, rapidamente, pedindo a ele que ele era o culpado e não aquelas ovelhas que Deus tinha lhe dado, não as pessoas, não tinha nada a ver com o seu pecado. E Deus mandou o anjo cessar a espada, mas Deus disse a ele: você não vai morrer. Como seria de costume, porque os adúlteros deviam ser apedrejados, deviam ser executados, estavam na lei, mas ninguém ia matar o rei, porque ele era rei, ninguém ia apedrejar o rei. Tinha privilégio, o rei tinha privilégio. Mas Deus disse: a espada não se apartará da sua casa, a violência estará sempre presente, rodeando a sua tenda, e você pagará grande preço. Um irmão matou o outro na casa de Davi. Um irmão estuprou a irmã. E foi morte, guerra sem fim. Absalão queria tomar o seu reino, se apossou de suas mulheres, expulsou o pai de casa, Davi, tomou o seu trono, sentou no seu trono, e Deus disse: agora você vai pagar o preço. E Davi, humilhado, fugiu, e quando retornou teve que entrar em guerra contra o próprio filho, matou o filho, não ele que matou, mas um dos seus homens o matou. Davi pranteou, seus homens tentou lhe repreender, porque se Absalão tivesse a oportunidade, tinha matado seu pai, sem nenhum remorso. E no final, Davi, por causa do seu pecado, da sua maldade, pagou um grande preço, e Deus não deixou barato. Depois Deus disse que ele não construiria sua casa, o templo, porque ele tinha a mão suja de sangue. Não porque Davi fosse de guerra, sangue não era esse.
O sangue não era porque Davi matou muita gente em batalha, não, porque era Deus que ordenava. Todas as guerras que Davi teve, ou matança, foi Deus que autorizou essas guerras. E até mesmo porque as mortes antigamente era olho por olho, dente por dente, o sangue está sobre sua cabeça, a vingança era permitida, era liberada. E quem fizesse maldade sem causa, se morresse, seu sangue estaria sobre sua cabeça. Ou seja, você procurou, agora arque com as consequências. E a mão de Davi não estava suja por causa disso, mas sim por causa do seu amigo. Por causa do seu amigo que ele matou e roubou sua esposa. E o profeta Natan foi lá com uma historinha diferente, dizendo que tinha um homem rico que chegou lá e fez um banquete com seus amigos e matou a ovelha do homem pobre que tinha uma única ovelha. Ele não acusou o rei Davi diretamente, que tinha medo até de ser executado, porque se ele chegasse dizendo que o rei Davi era um pecador ou um homem que estava no caminho das trevas, ele tinha sido executado imediatamente. E o rei não aguentaria essa afronta, mas ele chegou com a história sobre fazer todo o enredo. E Davi vendo, e ele disse que o homem rico chegou, deu um banquete, pegou uma ovelhinha, e não matando das suas ovelhas, que tinha muita, pegou a ovelha do pobre, matou e assou e deu para os seus amigos comer. E Davi se inchou e disse, perguntou a ele que homem seria esse, dissesse quem era o homem para ele fazer justiça. E o profeta Natan disse que era ele, porque ele matou a Urias, que tinha só uma ovelhinha, sua mulher, que dormia do seu regaço, e ele tendo muitas mulheres, ainda colocou o olho na mulher do outro e fez o que fez, matou o homem e tomou sua ovelha. E aí, mesmo assim, imediatamente ele reconheceu o seu pecado, seu erro. Mas Deus não deixou barato. E por causa disso, Deus não deixou ele construir o templo, por causa das mãos sujas de sangue. Não era por causa de guerra. Depois ele passou para Salomão essa tarefa de construção, que Salomão também, se fosse por causa de matança, Salomão também não poderia construir o templo, porque ele matou o irmão dele também, e matou o que queria o trono dele. Adonias queria roubar o seu trono, e ele poderia ter perdoado, não tinha problema nenhum, ou mandado ele para outra cidade, já que ele era o rei, e ter dito assim, olha, não deixa ele vir para cá não, mas manda ele embora que eu não quero ver a cara dele. Mas ele não perdoou, ele matou. E matou a Joabe também dentro do altar da igreja. Pergunto aos irmãos, você teria coragem de matar alguém dentro da igreja? Teria coragem de matar alguém dentro do templo, agarrado no altar, pegado nas cortinas do altar? Você teria coragem de matar alguém? Claro que não. Mas ele foi lá e mandou matar Joabe dentro do templo. E dessa forma ele também tinha matado gente. Não é por causa disso, mas o Davi foi por causa da traição que ele cometeu, do adultério escondido, violando os mandamentos. Porque matar, sempre teve matança na terra, e sempre os judeus mataram, sempre em guerra. Quando as escrituras dizem, quando Deus escreveu nas tábuas dos 10 mandamentos, não matarás, não é que não podia matar, judeu não podia matar outro judeu, irmão não podia matar irmão, mas matar o inimigo era glória. Poderia uma nação entrar em guerra com outra e ali matar, porque ali são nações inimigas, podia matar os inimigos, outras nações, estrangeiros, não podia matar. Judeu não podia matar judeu. Irmão não poderia matar irmão. A mesma coisa que no Brasil. Brasileiro não pode estar matando brasileiro. Mas se entrar em guerra com outro país, aí pode ir para a guerra, porque aí é guerra. Está sendo ordenado matar o inimigo. Mas não pode um brasileiro estar matando brasileiro, porque é irmão. Mesma nação, mesma nacionalidade. Então Deus disse, não matarás judeu por matar judeu. Mas em guerra podia, é glória. Em guerra podia. Davi matou muitos filisteus, ordenado por Deus.
E o apóstolo Paulo vai dizer, ele disse, se eu cometi algum pecado digno de morte, que eu mereço a morte, eu estou pronto para receber. Então ele sabia que existe pecado gravíssimo, que a pena de morte é quem dá jeito. Ele já estava dizendo, se eu mereço morrer pelo que eu fiz, pelo tamanho do pecado, então eu estou pronto. Então ele estava dizendo, na sua consciência eu reconheço. Se eu errar, eu reconheço. Se eu merecer morrer, eu também reconheço. Se o pecado que eu fiz, o grau é pena de morte, então estou pronto a receber e a cumpri-lo. E dessa forma, não tinha rei bom, mesmo os homens que se diziam de Deus cometeram grandes atrocidades. Agora, por que isso está na Bíblia? Por que isso está escrito na Bíblia? Porque a Bíblia não esconde safadeza de ninguém. Ela relata tudo. Poderia estar oculto, poderia estar escondido, poderia dizer que Davi foi perfeito, poderia dizer que Salomão foi um grande rei, contar só suas virtudes, só as suas construções, só sua sabedoria, mas está lá os seus erros. E andou queimando incenso para demônios, levantando altar, fez aquilo que Deus mais proibiu, casou com a filha de Faraó, casou com mulheres estranhas. Deus disse que de tudo a mulher poderia ter da sua nação, mas ele cresceu o olho e foi buscar pela política, pela política, envolvido com o reino, porque eles tinham aquela política, e ali ele foi colecionando mulheres, e aquilo que Deus disse que não faça foi justamente aquilo que ele foi fazer. Agora, diante disso tudo, não há reino na terra, por mais justo que tenta ser o homem, não existe reino bom aqui na terra, não existe. Não existe reino bom aqui na terra, não existe homem bom aqui na terra, o único bom é Deus. O único bom é Deus, como Jesus disse que só chover na terra do bom e do que é ruim. Deus, ele não dá abundância sem cobrar, sem forçar, sem colocar regras absurdas, não. Ele fala o sol sobre justos e injustos. O reino de Deus é um reino maravilhoso, é um reino bom. Ele é bom, tudo que Deus faz é bom. Mas o reino dos homens não. Então a pergunta é o seguinte: Deus, ele olha para você, ele não vê os teus defeitos. Ele não vê se você erra ou se você acerta. Ele não te mede por essas coisas. O teu valor não está nessas coisas. O teu valor está por adorar Ele, independente disso. Você erra, o teu valor, quando você erra, você pede perdão, Ele está pronto a perdoar e você prossegue. Não é porque você acerta mais ou acerta menos, mas porque você quer algo com Ele. Isso é importante. Esses homens cometeram atrocidades abomináveis, que nem no ímpio se vê falar, se ouve falar. Mas Deus perdoou cada um deles. Para aqueles que quiseram perdão, Deus perdoou. Agora, a pergunta que eu faço aos irmãos é: vocês acham melhor os reinos dos homens ou os reinos de Deus? O reino de Deus deixa a desejar. Para nós que somos seres humanos, cheios de falhas, é duro demais a gente seguir esse reino? Ou o reino dos homens são melhor do que o reino de Deus? Muito obrigado aos irmãos, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima.